E o que que muda isso, né? Então, vamos voltar um pouquinho assim. Qual que é a importância da Emília Ferreiro, né? E do método que ela desenvolveu para nos ajudar nesse momento que a gente tem uma crise gigantesca no país inteiro, que a maior parte das crianças saem da escola sem saber ler e escrever. Então, as contribuições dela, né, ela não fez um método, ela não é uma metodóloga, ela tem uma concepção de educação, né, que é maior que o método, mas que tem o que muda, né, você me perguntou. Muda muita coisa, porque eu, quando vou falar com os professores, na última palestra que eu fiz, quando eu estava planejando, eu pensei naquela brincadeira de pôr o rabo no burro, sabe? Né? A pessoa fica vendada e ela tenta acertar o rabo no burro. Com a educação é a mesma coisa. Se você não souber como a pessoa aprende, você vai ficar brincando de pôr o rabo no burro. Então, é fundamental saber como é que se aprende para poder ensinar. Então, como é que se aprende para a gente poder entender esse processo? Como é que a gente aprende a ler e escrever? O processo de aprendizagem, então, primeiro que é um processo, né? É um processo longo, ele não é um processo, ele não é uma coisa que acontece num dia, numa semana, é um processo. Esse processo tem várias etapas. Nessas etapas, então, primeiro, eu preciso, as pessoas que estão aprendendo, independente da idade, como eu falei, elas precisam pensar sobre como se escreve. E o que eu uso para escrever? Como se escreve? Como é a escrita? Então, no começo, elas podem misturar letras com números. E antes de relacionar a escrita à fala, então, que a escrita é uma representação da fala, né? Por exemplo, eu posso imaginar que a escrita é a representação do objeto. Então, se eu for escrever, a Emília comprovou isso, né? Quando as pessoas iam escrever boi, que é um animal grande, elas colocavam muitas letras. 15, 14 letras, que é um animal grande. E para escrever formiga, as letras eram menores, inclusive no tamanho, né? No tamanho da letra e na quantidade de letras. Porque essas pessoas ainda não descobriram que a escrita está representando a pauta sonora, né? Então, o primeiro passo que nós, educadores, alfabetizadores, precisamos despertar nas pessoas é que existe uma relação da fala com a escrita. Essa descoberta da relação, que é chamada, né, cientificamente como nível silábico, né, silábico. Então, existem dois níveis. Um, que é o pré-silábico, antes da associação da fala com a escrita, e o silábico, que é a partir deste momento. Não quer dizer que antes da associação não exista inteligência. Existe uma inteligência, né, muito grande. Mas a partir do momento em que se relaciona a pauta sonora com a escrita, então as pessoas começam a estabelecer uma relação. Se eu vou escrever jabuticaba, jabuticaba, vou escrever 5 letras. E na nossa memória, né, no imaginário que nós temos da educação tradicional, eu, por exemplo, fui educada pela educação tradicional. Então, eu tive cartilha, babu. Imagina uma palavra jabuticaba escrita com 5 letras. As pessoas falavam, está faltando letras. Está escrito errado. E o que a Emília vai dizer? Que, na verdade, não está faltando letras. As letras estão sendo acrescentadas, elas não estão faltando. E o erro é concebido pela concepção de Piaget, que foi o mestre da Emília, né? Ela foi aluna de Jean Piaget. O erro construtivo faz parte do processo. Mas é importante errar para aprender. O erro, ele faz parte desse processo. Ninguém vai acertar sem errar. Então, vai primeiro escrever uma letra para cada pauta sonora, para depois compreender que essa pauta, com uma única letra, ela não dá conta de representar o que nós precisamos. Por exemplo, rato, gato, mato. Se eu colocar aô, eu não vou saber onde está gato, onde está rato, onde está mato. Então, não deu conta da representação. E aí vai, então, passar para um nível... pensando em Piaget, vai criar uma desestabilização, né? Vai criar um conflito, porque nessa hipótese inicial se escreve tranquilamente e a criança lê tranquilamente,
ou, né, os adultos, inclusive, como jabuticaba. E depois dessa desestabilização, então vai falar, puxa, então aqui não está escrito jabuticaba. Para passar para um outro nível, que é o silábico alfabético. Então, vai variar. Em horas vai haver uma letra a mais para essa pauta, horas não, até chegar uma escrita mais perto da escrita convencional. Tá, então vamos tentar, assim, porque é difícil acompanhar esse raciocínio, né, a gente não estando vendo, escrevendo. Então, você falou que a Emília Ferreiro, ela é como se ela fez uma revolução na educação, como Copérnico fez uma revolução na ciência, né? Isso. Por que isso? Por que esse método não, essa abordagem que ela traz para a educação é tão transformadora, assim, um jeito simples para as pessoas entenderem? Então, assim, eu comparo ela a Copérnico, né, porque foi uma mudança radical na forma de pensamento, né? A gente pensar que a Terra está no centro do universo e chegar uma pessoa e dizer, não, não é a Terra, é o Sol, né? Foi isso que a Emília fez na educação. Por quê? Porque imaginava-se que as pessoas, elas absorviam conhecimento externo. Então, que a gente era como se fosse uma esponja e esse conhecimento ia ser externamente depositado no sujeito. Paulo Freire vai dizer, né, que quando se pensa dessa maneira, você não trata o sujeito como sujeito, mas como objeto, né? Então, ele vai ser uma tábula rasa na qual vai ser algo escrito, vai ser depositado o conhecimento. E o que nós estamos falando é do sujeito mesmo, no qual o conhecimento é elaborado na mente dele. Então, não é um conhecimento externo. Esse processo de aprendizagem é elaborado dentro da mente do sujeito. E o educador tem um papel fundamental, que é o de promover situações de aprendizagem que façam com que essa pessoa pense sobre a escrita, sobre a leitura, de uma forma significativa, né? Que faça sentido para a vida dela, que ela possa pensar sobre o mundo que ela vive, que ela possa pensar sobre coisas importantes e que traga sentido para essa escrita, que não seja uma escrita didatizada. O que é uma escrita? Tenha significado, uma escrita que tenha significado para ela. Então, vamos falar isso, vamos assim, pegar um exemplo prático. A gente começou a falar da TT, que você alfabetizou ela em 3 meses. O que acontecia antes? Que ela frequentou 10, 15 anos uma escola de alfabetização de jovens e adultos, e que quando você colocou toda essa coisa que parece muito complexa no dia a dia dela, ela conseguiu ler e escrever em 3 meses. O que é isso? O que você trouxe para a vida dela, para a aula dela, que fez essa transformação? Então, o exemplo da TT eu acho que é ótimo, porque a TT é uma mulher, né, ela já não era mais adulta, ela já era idosa quando ela aprendeu a ler. Tinha 82 anos. Então, ela já era uma mulher idosa, ela tinha uma bagagem de vida enorme, muita sabedoria, um conhecimento incrível. E ela ia para a escola, e quando eu olhei os cadernos dela, ela tinha cadernos do Coelhinho da Páscoa, né? Então, esse conhecimento não era aproveitado. Como é que começou a minha conversa com a TT? Começou por meio de um poema da Cora Coralina, porque conversando com ela, ela me falou que ela trabalhava na roça, que ela plantava, que ela ajudava os pais dela, e eu lembrei dessas mãos da Cora. E aí eu segurei nas mãos da TT e falei assim, me fala o que essas mãos já fizeram. E ela ia falando, eu ia escrevendo. Então, ela estava produzindo um texto, que era oral, né, registrado por mim, mas o texto, a autoria do texto era dela. E quando eu disse que aquele texto era dela, ela não acreditou, porque ela achava que se ela não estivesse registrando, então ela não estava produzindo, ela não era autora do texto. E esse significado, né, de pensar que a educação para uma criança não é igual à educação de um jovem e de um adulto. Os interesses não são os mesmos, e o significado, tem que haver um significado importante. Né? Aquela pessoa está ali, ela passou quantos anos indo para a escola noturna, querendo aprender, e aquela educação não fazia o menor sentido para ela, né? O coelhinho da Páscoa não fazia o menor sentido.
Bom, e você trabalha muito com educadores, você já coordenou programas de alfabetização no estado da Bahia para ensinar educadores a ensinar crianças a ler e escrever. O que acontece? Os educadores não têm essa formação na escola. O que acontece? Olha só, Zuzu, o que acontece? Eu também fui professora do curso de pedagogia, né, de formação inicial de professores. O que acontece é que hoje eu vejo que muitos cursos são cursos online. Eu acho que pode até ter curso na formação de professor, mas a formação de professor inicial deveria ser mais presencial, a grande parte do curso. E mesmo quando era presencial, como no meu caso, o curso de pedagogia, por exemplo, tinha um semestre de alfabetização. A parte de alfabetização, se é um curso de formação de professores alfabetizadores, porque o pedagogo ele tem uma limitação quando ele vai prestar um concurso, por exemplo. Ele só pode trabalhar do 1º ao 5º ano. Ele não vai ser especialista do 6º em diante. Então, ele é professor alfabetizador, porque até o 9º ano a gente considera, né, o ciclo de alfabetização, mas até o 5º principalmente. Então, esse professor tem uma carga muito pequena. Muitos professores que estão no curso nunca deram aula, nunca estiveram numa sala de aula. Eu vou ensinar uma pessoa a fazer uma coisa que aquela pessoa nunca fez. Quer dizer, então, quem entra na faculdade vai ter 6 meses para aprender a como ensinar uma criança a ler e escrever. E aí, quer dizer, é um tempo muito curto, né? E ele não toma mais contato com isso depois. E é muito teórico. Então, assim, eu dando aula no curso de pós-graduação, eu cheguei, né, para dar uma aula no curso de pós, imaginando que as pessoas já entendessem da psicogênese da língua escrita, desse processo, né, de aquisição da leitura e da escrita, da Emília Ferreira. E aí eu me deparei com pessoas que não tinham esse conhecimento. Falei, bom, então vamos rever aqui os nossos planos, vamos retomar, né, primeiro esse entendimento da psicogênese. E aí as pessoas me falaram, eu passei anos na minha vida tentando entender isso. E você me falou em meia hora o que eu tentei entender em anos que eu não tinha compreendido, mas de uma forma mais prática. O que eu faço nesses cursos? Eu levo uma vivência da experiência que a Emília fez com as crianças. Ela fez fichas, porque ela ia entrevistar crianças de 4 e 5 anos não alfabetizadas. A condição das pessoas de participar dessa experiência científica era não estar alfabetizado. Então, eu reproduzi essas fichas e faço essa experiência como uma vivência com os educadores. E eles falam, então é isso? Nossa, eu entendi como é que é a hipótese da quantidade mínima, como é que é a hipótese da variação interna, e como é que a gente agora tem que lidar para despertar, né? A gente tem que despertar algumas habilidades necessárias para aprender a ler e escrever. Nos educadores também. Nos educadores, eles precisam saber fazer isso. Então, como é que eu ensino a criança a fazer uma análise da palavra? Ela tem que olhar a primeira letra e a última letra. Como é que eu faço isso?